Assim como a gente pode falar que o Santos se remontou rapidamente depois da queda para a Série B, montando um time interessante e competitivo, cascudo, né? Ganhou do São Paulo no Morumbi com quase 46 mil pessoas na chuva e tal. Do São Paulo, teve uma questão muito importante, que acho que ajudou a começar a ficar difícil para o São Paulo. O Moreira se machucou no aquecimento. E aí eu vou lembrar dos jogadores. Tem o Moreira, tem o Lucas, tem o Rafinha, tem o Igor Vinícius, tem o Rato. O São Paulo tem um mês e pouco de temporada e tem 5 jogadores com lesões musculares. E o Carpini terminou o jogo de ontem sem fazer as 5 substituições. Será que ainda falta equalizar um pouco mais? Por exemplo, será que era para ter jogado com o time titular contra a Ponte Preta no fim de semana, em Campinas? O São Paulo está perdendo jogadores. E é um problema histórico do São Paulo, né? O São Paulo teve momentos na sua temporada, nas temporadas recentes, de ter mais de 10 jogadores, né, no DM, enfim. De ter, claro, o São Paulo teve uma temporada de má fase, de má sorte, de ter jogadores aí, não sei quantas lesões de tornozelo ao mesmo tempo, tem uma questão assim também, mas essa gestão de elenco é muito necessária no Brasil. E aí a gente volta numa discussão que a gente teve, né, semana passada sobre o Abel Ferreira, que ele sempre reclama do calendário e tal. O Abel é um cara que roda muito o elenco e não faz isso para fazer teste, para entender como é que ele vai poder jogar. Faz isso porque é necessário, né? A gente está falando de gramados ruins, de viagens, isso porque a gente está falando ainda de estadual, né? São viagens curtas, mas a gente está falando de gramados ruins, de início de temporada em que os jogadores ainda não estão no auge do seu preparo físico e de um jogo a cada 3 dias. Então não dá para jogar com o time titular quarta e domingo. O futebol brasileiro não permite. Então essa rodagem de elenco ela é absolutamente necessária. Eu entendo que o Carpini tem tão pouco tempo de trabalho no São Paulo que ele mal tem fechado na cabeça dele qual é o time titular, né? Qual é o time que ele vai usar como time principal. Mas não dá no futebol brasileiro hoje para você usar seu time titular quarta e domingo e não fazer as 5 substituições. Não dá. Né? É preciso priorizar, é preciso decidir o que é mais importante. E, a meu ver, obviamente, o jogo contra a Ponte era um jogo menos importante. Né? E aí ele usa o time principal e perde o jogo. Aí é o pior cenário, né? Porque nem sequer dá para dizer que valeu a pena. Então, você ter 5 jogadores com lesão muscular no dia 14, 15 de fevereiro tem um problema, eu acho que precisa ser olhado na questão da fisiologia e do preparo físico, e tem uma questão da parte técnica das opções feitas pela comissão de não rodar esse elenco. Né? Então, com jogadores que já têm um pouco desse histórico. Né? Então, você tem um elenco bom de substituição, um elenco como o do São Paulo, em que você faz as trocas, você coloca o time reserva, né? Alguns jogadores reservas e o nível não cai tanto, mas também não é um elenco, né, tão, como dizem os gringos, tão profundo assim, né? Que você perde um Rafinha, perde um Lucas, perde um Moreira, perde um Wellington Rato, e você não tem peças, né, para substituir a altura. Então, essa rodagem de elenco, o Carpini vai precisar aprender a fazer. Não sei exatamente qual é o pensamento dele por trás de não ter feito essas 5 substituições, mas além da questão muscular, o São Paulo não estava bem no jogo. Né? Então não era só uma questão de rodar o elenco porque precisava fisicamente. Tecnicamente o time não estava bem. Então, até o Eric era um jogador que a gente se questionou se começaria jogando, né? E ele coloca já ali, acho que com 20 e poucos minutos do segundo tempo. Então, sem dúvida, é uma questão que todos os treinadores precisam trabalhar ao longo da temporada. E a temporada está só começando. É bastante preocupante que o São Paulo já, mais uma vez, precise lidar com um volume alto de lesões e que o seu treinador não utilize o elenco todo, especialmente numa partida em que o time estava mal. Né? Você fala assim, não, o time está voando, ele não quer trocar nenhuma peça porque vai prejudicar o jogo, e enfim, não. Né? O São Paulo estava com dificuldades e ainda assim ele não tomou essa decisão. Então é um ponto de alerta para o São Paulo, que faz um bom começo de temporada, mas precisa olhar para frente porque esse ano tem Libertadores.
Ontem ele falou justamente isso. Ele foi perguntado por que ele não fez todas as substituições e falou que não, eu achava que o time estava bem, então não precisava mudar, então só vou mudar se eu achar que. Não, eu concordo com você. Não me parecia um time bem no segundo tempo, né? Não, tava perdendo, não conseguia entrar na zaga do Santos, conseguiu depois que o Ferreirinha entrou, até melhorou um pouco. O Oswaldo, ainda sobre a arbitragem, fala: como que a árbitra não influenciou no resultado? Seu nervosismo prejudicou o jogo. Se não aguenta a pressão, não pode fazer parte de grandes eventos, sendo mulher ou não, diz aqui o Oswaldo. Agora, Tirone, deixa eu só, falar. desculpa, deixa Claro. eu só fazer só para a gente não ficar muito longe da fala do Casares, até um certo incômodo, né? Dizer assim, não, eu concordo com o Cartola de futebol reclamando da arbitragem, mas eu acho o ponto dele muito importante, porque ele claramente não diz ela mudou o resultado do jogo. Né? Ele fala Sim. que achou o pênalti rigoroso. Rigoroso não quer dizer que estava errado, né? Uhum. E que ela estava muito nervosa. Ele. Se fosse a favor, exatamente. Ele ia dizer, fosse, não, derrubou na área e tal, um pênalti marcável, ele então, só reclama que ele não diz ela errou ele não diz que ela errou nos lances capitais, mas em relação à parte emocional e à parte psicológica, ele está correto, tanto em relação à Edna quanto em relação ao Bruno, que a gente vai falar do jogo no Rio. Por mais que esse tipo de nota do Santos antes do jogo seja ridícula, né, e que no Rio os clubes escolham a arbitragem, e ontem depois o cara disse, não, esse cidadão não pode apitar nunca mais. Um árbitro ou árbitra de futebol tem que estar preparado psicologicamente para apitar um clássico em que condição ele seja. Seja num estádio lotado, seja num estádio vazio, seja com chuva, sem chuva, com nota, sem nota. E, de fato, ontem, o decorrer do jogo foi prejudicado por uma arbitragem ruim, com questão de posicionamento e tal. Então, é só para dizer, Tirone, brevemente em relação a essa fala do Casares, que eu concordo com ele. A nota do Santos precisa ser criticada, mas ela não pode ser usada como justificativa para uma arbitragem ruim, né? Tanto um árbitro, uma árbitra, jogadores e jogadoras não podem se desestabilizar emocionalmente por causa desse tipo de coisa se estão atuando nesse nível, principalmente quem está, né, apitando jogo grande, enfim, tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Perfeito, é o que eu concordo também. Nem acho que a arbitragem nos lances capitais são discutíveis e tal, mas não são erros grosseiros, mas a árbitra pressionada como entrou, claro que ela atrapalhou o jogo. E imagino que no Rio de Janeiro seja a mesma coisa, né? Com os detalhes que o Rio de Janeiro, os times escolhem o árbitro, depois ainda reclamam. Isso que é mais curioso. A Mari Araújo falou: São Paulo apostou tudo em 2 jogos contra os rivais e estourou o time. Que são os jogos, né? O quebra do tabu contra o Corinthians e a Supercopa. Vai atrapalhar o início das competições que importam. Com 2 derrotas, ninguém lembra mais da Supercopa. E não tem troféu, quebrei tabu. Então, Rodrigo, não sei o que você acha, mas se o São Paulo não tivesse quebrado o tabu e tivesse perdido a Supercopa para o Palmeiras nos pênaltis, talvez a situação do Carpini estivesse um pouquinho mais delicada nesse momento. O São Paulo, de fato, apostou naqueles 2 jogos que eram jogos importantes. É isso. Na verdade, assim, a Alicia citou o Abel, eu concordo com a análise dela, porém, o Abel tem as costas larguíssimas no Palmeiras para rodar elenco e, eventualmente, ter uma campanha ruim ali na primeira fase do Paulista. O Carpini, as costas dele são estreitinhas, assim. Ele tem que andar no corredor ainda e ele está precisando começar a largar um pouco e se ambientar no São Paulo. A quebra do tabu e o Vitória na Supercopa foram essenciais para o início do trabalho dele. É possível que, se ele tivesse perdido o Corinthians em crise e tivesse perdido a Supercopa, já começasse uma discussão alucinada sobre se ele não é depois. Vamos chegar no Brasileiro já com um novo técnico, dar uma resetada, enfim. Então, as escolhas dele de ir muito forte no início da temporada têm a ver com o contexto do que é o técnico do São Paulo em início de trabalho e em afirmação. Técnico novo, com potencial, mas veio de times, é o primeiro time grande que ele efetivamente dirige. Então tem todo esse contexto. Acho que ele fez uma aposta que estava dentro desse contexto. E lembrando, como citado, o São Paulo já tem problemas de contusões musculares em série anterior
Assim como o São Paulo, ao contrário do que diz o Casares, eu fiz uma pesquisa aqui, só no Brasileiro do ano passado eu encontrei aqui 3 reclamações de São Paulo em jogos, de arbitragem. Então não é que ele não gosta de falar de arbitragem, gosta sim, ele sempre reclama igual a todos os outros clubes, entendeu? Então não foi uma exceção assim, a entrevista do Casares. Mas eu acho que dentro do ambiente geral que vocês falaram da questão de arbitragem, os jogadores em campo, isso aconteceu mais no Rio do que em São Paulo, eles também não ajudam o árbitro, né? O árbitro já tem, eu concordo, tem que ter essa coisa de ter um preparo psicológico, ele tem que estar preparado para um jogo grande e tal, mas ninguém ajuda, né? Assim, todo mundo passa o tempo inteiro buzinando no ouvido dele, cada lateral é questionado de uma forma como se fosse o fim do mundo, e isso vai criando um ambiente de tensão que também transmite um pouco para o árbitro. Não é só nota antes do jogo, a coisa de pressionar Imagina você trabalhar, Tirone, você tá de âncora aí, e ficasse alguém um dia inteiro assim, você tá errado, para, não é assim que conduz o negócio, então, assim, uma hora a coisa vai subir na cabeça da pessoa, entendeu? Eu acho que tem o ambiente do futebol deveria contribuir também para os árbitros, por isso eu repito, o problema também é dos clubes e dos jogadores que não contribuem para criar um ambiente de arbitragem melhor. E nesse aspecto, você falou do Rio de Janeiro, acho que neste caso específico, em São Paulo, tem muito a ver o fato da Edna ser mulher. A pressão em cima da Edna em todos os jogos, independentemente dela ser uma árbitra boa ou ruim, eu acho ela uma árbitra ruim, mas independentemente disso, a pressão sobre ela, o tempo todo desse jeito que você está falando, é o tempo todo. Lateral, 10 jogadores em volta da Edna. Não sei o que, é o tempo todo. Então o jogador, com ela, por fato de ser mulher, se sente mais à vontade de fazer cera, de fazer um monte de coisa, de reclamar o tempo todo. Então nisso eu concordo muito. Atrapalha ainda mais a arbitragem, e atrapalhou ontem a arbitragem da Edna. Nisso eu tô totalmente de acordo, independentemente de como que eu acho a arbitragem da Edna, não hoje, nem ontem, mas sempre. Eu acho ela uma árbitra que ainda não reúne condições de dirigir um clássico. Mas também o Bruno Arleu não reúne e já dirigiu. Tanto que agora está lá, sei lá em qual série apitando. Não é uma questão de gênero, mas uma questão de... Tem vários, para mim, sim. Exato, tem vários. O Luiz Flávio de Oliveira, no fim de semana, apitou aquele pênalti pro Corinthians contra a Portuguesa, que é uma piada, mas enfim. Fala. Ô Tirone, só citando um fato aqui, uma história rápida. Eu li um livro sobre pôquer, que é uma mulher jornalista que ela entra no mundo de pôquer que é extremamente masculino. São 3% das jogadoras. E é uma das coisas muito interessantes do livro, tá me faltando aqui, o nome da autora ela é americana, mas tem um nome russo. Que ela conta é que ela sofreu uma pressão psicológica dos outros jogadores porque ela era mulher. Eles acreditavam que ela não ia blefar, acreditavam que ela ia jogar de forma menos agressiva por ela ser mulher. Ela claramente conta isso no livro, que no ambiente masculino, uma mulher é inserida, ela é muito mais pressionada e a agressividade em relação a ela é muito maior. E aí ela contava da dificuldade que ela teve de lidar com isso. Que inicialmente ela falava assim, não, eu sou formada em psicologia, ela é formada em psicologia e sociologia do comportamento e tal. Ela falou assim, eu percebi que nada desse treinamento adiantou para mim. Eu tive muita dificuldade para me adaptar a esse tipo de atitude agressiva, digamos assim, masculina, dentro do ambiente masculino, que você tinha em relação à mulher que era minoritária. A Edna ela é uma árbitra. Imagina que tipo de situação ela está posta. Concordo, não é uma boa árbitra, mas é muito difícil o contexto em que ela apita. Perfeito, concordo completamente. Diga, Alicia, por favor. Não, eu posso falar com bastante experiência nessa área, por estar inserida nesse ambiente, em que existe uma expectativa de muitas pessoas, assim, é a espera do erro, né? É a espera do erro para confirmar a sua ideia pré-concebida de que mulher não devia estar ali. Né? E por isso que a gente fala tanto da importância da presença de mais mulheres, que é para a gente poder dizer com tranquilidade, eu acho a Edna ruim, mas não é a Edna, são vários, né? Vamos assim, quantos árbitros a gente vai dizer aqui no Brasil que são bons? Não, eu acho fulano um ótimo árbitro. Muito poucos, mas a gente lembra da Edna porque ela é a única, né? É fácil lembrar dela porque como mulher só tem ela. E aí quando ela comete um erro, ela carrega o peso da classe inteira junto, né? Porque, de novo, só tem ela. Então, se tem um árbitro ruim, ele é ruim porque indivíduo é ruim. No caso da Edna, tem essa pressão,
né, pelo fato de ser mulher. E a gente aqui no jornalismo esportivo tem diversos exemplos. Se a gente der uma informação aqui, eu disser X e o Rodrigo disser Y, a tendência de muita gente aqui acompanhando é acreditar no Rodrigo, antes de acreditar em mim, né? Porque tem esse peso, né, do que uma mulher nesses ambientes carrega. Então, essa pressão, ela sem dúvida existe e ela é brutal em cima da Edna, brutal. Então, não dá para descartar isso, ao mesmo tempo em que não dá para a gente dizer que vamos desconsiderar os erros porque ela é mulher. A gente, né, para deixar muito claro, a gente não quer isso. A gente quer poder dizer que ela é ruim também e ela errou igual o Bruno errou no Rio. Aliás, o Bruno no Rio, eu acho pior a situação do jogo do Vasco e do Fluminense, a gente vai chegar lá. Mas é só para dizer que essa pressão, sem dúvida, ela existe. E eu não tenho dúvida de que a Edna entra em campo sabendo que tem milhares de pessoas esperando que ela erre e querendo que ela erre. E isso é muito difícil de carregar, não tenho dúvidas. Sem dúvida. Isso acho que todo mundo concorda o tipo de pressão que a Edna, por ser mulher, carrega. É uma pena, porque é um jogo muito importante. Ela está inserida nesse cenário do jogo como foi de ontem. Qual